Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou a Verô e hoje nós vamos falar sobre um tema que é de extrema relevância, é cada vez mais urgente falar sobre ele, que é a saúde mental da mulher. Todas nós, mulheres, na verdade todos nós, né, seres humanos, passamos por desafios emocionais, psicológicos, acerca das questões existenciais que nos habitam. Então é sempre muito importante, é um campo da nossa vida que requer muita atenção, é a nossa saúde mental. E para falar sobre isso hoje, eu tenho o privilégio de receber a doutora Isabela Saraiva, que é especialista no tema, e além de tudo, tem uma perspectiva humana, cuidadosa e amorosa em relação a esse tema. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre feminilidade, sobre as expectativas sociais em torno do movimento feminino, vamos falar sobre terapias, vamos fazer um overview aqui sobre a saúde mental da mulher. E, doutora Isabela, primeiramente quero agradecer pelo carinho, Claro. sempre tão gentil, já me atendeu assim com tanta gentileza, então eu agradeço por Obrigada. estar aqui comigo, conosco, para compartilhar a sua experiência. E eu quero começar a nossa entrevista te perguntando onde Uhum, começa a sua história, como a sua história te moldou para que você chegasse agora no seu momento de vida, uhum. o que te levou a seguir pelo caminho da psiquiatria. Conta pra gente um pouquinho da sua Perfeito. história. Muito obrigada, então, pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando, né, sobre um tema que me é muito caro. E, na verdade, assim, eu não sei muito bem quando que começou. Acho que desde criança era um tema que me interessava. Eu lembro, assim, de, sei lá, ter 12 anos, eu era aquela que se eu via um coleguinha ali mais no Uhum. canto, eu queria ajudar, queria entender por que que ele estava ali. Olha. Sempre muito curiosa de querer entender assim, o porquê das pessoas serem diferentes. Eu gostava Uhum. muito de ler, então andava sempre com meus livros ali, assim, tentando entender. E aí eu decidi fazer medicina, né? E aí minha família super me apoiou, assim, a Ah, fazer. importante. E entrei já na faculdade, entrei pra faculdade com 17 anos. Jovenzinha. É, jovenzinha. Na verdade, no segundo ano do ensino médio eu tinha passado já Olha, na PUC. muita dedicação, É, hein? mas não, como era caro, né? Eu falei, não, Aham. vou estudar mais. E aí deu certo de entrar na Federal, eu tinha 17 anos. Aí eu Olha. entrei. E eu já entrei pensando, assim, que era algo que eu gostava, né? Esse Uhum. tema da psiquiatria, mas entrei na faculdade aberta, assim, as Sim. outras especialidades. Então pensei em pediatria, enfim. Só que eu não conseguia ver as crianças doentes, né? Então eu falei, não, pediatria não é pra mim. E aí, quando eu passei realmente na cadeira da psiquiatria, aí que eu me encontrei, assim, não, é isso aqui Uhum. que eu gosto, né? Eu gosto de ter esse olhar, assim, específico de cada um, porque na psiquiatria você vai tratar com a história de cada pessoa, né? Uhum. Então, mesmo que às vezes o diagnóstico seja o mesmo, transtorno de ansiedade, transtorno Uhum. depressivo, nunca é igual e a manifestação nunca é igual. Sim. Então, você tem que ter esse olhar personalizado, né? Então aí eu decidi fazer psiquiatria por isso, assim, era o que me movia, Uhum. né? É algo que a gente é muito artesanal, muito personalizado, Sim. né? Então eu Aham. gosto de fazer a boa psiquiatria, né? Ai, nossa, linda sua história. Ai, Parabéns pela sua história. obrigada. Começou já tão jovem, Bem jovem. já focada, decidida ali no que queria, né? Sim, nesse Isso é sentido. os nossos dons sendo colocados a serviço do mundo, É. que eu acabava de falar agora há pouco. Isso que eu peço, né? Pra colocar os dons a serviço, né? Ai, que bom. Parabéns É, pela sua obrigada, história. obrigada. Doutora, e eu gostaria de entender se falar em saúde mental da Aham. mulher e do homem é a mesma coisa ou existem Não. diferenças entre, né, os cuidados que requer a saúde mental da mulher Aham. e a saúde mental dos homens? E quais são essas diferenças? Excelente pergunta, né? Tanto que conforme foi passando e depois na residência, né, dando continuidade assim Aham. à história, na residência foi que eu comecei a me interessar mais pela saúde mental da mulher, porque eu fui vendo assim as diferenças, né, Uhum. que vai tendo. Então a mulher, ela passa pelos ciclos Sim. biológicos, né? Então Uhum. ela tem as influências hormonais, né, desde Uhum. ali
o início da menstruação, até o Sim. climatério, né? Tem um período ali gestacional. E tudo isso envolve, assim, biologicamente a mulher, mas também a questão dos papéis sociais que ela vai Sim. desenvolvendo, né? Uhum. Então afeta de forma diferente. A gente sabe hoje que as mulheres são as mais afetadas pelas questões de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão, são as que mais Uhum. buscam os serviços também, né? Então, a maioria do meu público é feminino, né? Assim, Uhum. 98% praticamente. E tem muitas coisas em comum entre elas. Então, foi um tema que foi me chamando mais atenção e que eu fui me aprofundando e estudando mais para poder Uhum. servir melhor. Uhum. E você está falando aí, eu estou lembrando que eu entrevistei uma senhora e a gente foi falar sobre autoconhecimento e Uhum, depressão. Ela passou por quase que uma vida tratando a depressão. uhum, E ela me falou uma coisa interessante, que eu tinha vergonha de buscar ajuda. A gente tinha uhum. vergonha de falar que ia lá, que ia no psiquiatra. Isso lá Sim, na época dela, era de uma senhora, né? aham, E você falando que as mulheres hoje estão uhum, procurando, tem essa procura maior mesmo das pessoas por tem. tratar, por cuidar, entender que realmente é um pilar muito importante da nossa vida, que requer atenção e que tem que ser cuidado. O pedir ajuda hoje é mais visível, as pessoas estão mais abertas a pedir Muito ajuda. mais, muito mais. Então, assim, espaços aqui como o seu, por exemplo, né, que dão voz, assim, a essa necessidade de buscar ajuda, né, foram pouco a pouco conscientizando as pessoas da Uhum, importância de buscar ajuda. Porque ainda eu escuto, entendi. assim, de pessoas mais velhas que falam, ah, eu demorei porque eu achava que o psiquiatra era médico de doido, Isso, eu né? na minha infância eu vivia ouvindo isso. Eu tinha um tio que ele era psiquiatra, um tio e uma tia, Aham. né? E aí rolava essa mística lá que psiquiatra era pra doido. E não é E isso, não né? É é isso, também, né? se a gente enlouquecer, é o É psiquiatra que vai também, cuidar né? também. Mas não é só para isso, né? Uhum, Então, questões da vida e da sua saúde mental e como que você está desempenhando os seus papéis, como você está se relacionando consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, né? Então, as questões psiquiátricas, elas também vão afetar, inclusive, a família, né? sim. Então, hoje em dia as Uhum. pessoas têm buscado mais, Ai, que sim. bom, isso é muito É. importante, né? E doutora, já que a gente está falando de mulher, Uhum. a gente sabe que tem assim uma pressão social, uma Uhum. expectativa muito grande em torno da mulher. Uhum. Nós avançamos muito, ocupamos muito espaço, ainda tem muito espaço para a Sim. mulher ocupar, mas a gente já avançou uma parcela Uhum. significativa e as mulheres elas assumem muitos papéis, né? Então a mulher trabalha fora, a mulher é mãe, ela tem um negócio, Uhum. ela estuda, Uhum. e isso acaba gerando uma sobrecarga ali na mulher. Por outro lado, eu queria entrar um pouquinho no conceito da feminilidade. Eu vi lá Uhum. no seu Perfeito. Insta que você fala sobre a feminilidade, a mulher, né? Sim. Como que é o papel da mulher no século XXI. E se toda essa pressão social, essa expectativa que tem em torno dessa mulher, Uhum. atuando de vários Uhum. papéis, ela acaba gerando impacto na saúde mental dela. Com Uhum. certeza. Total, Total, né? com certeza, assim, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, antes, assim, eu era aquela, assim, nossa, super focada no meu trabalho e os filhos vão ficar com o pai porque eu vou Uhum. focar no meu trabalho, pronto e acabou. Mas aí, quando eu engravidei e tive meu filho, aí mudou totalmente os conceitos, né? Uhum. Porque, na verdade, é a mulher que vai gestar, é a mulher que vai parir, é a mulher que vai amamentar e é a gente Uhum. que vai querer passar esse momento, né, na grande maioria dos casos, cuidando da criança. Então, na verdade, o que que a gente precisa é que esse papel ele seja valorizado, porque é aquela questão do trabalho invisível da mulher, Uhum. que o trabalho que a mulher realiza cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, muitas vezes, por não ser um trabalho rentável Uhum. financeiramente, Sim. ele é invisibilizado e ele é tido como algo de um calão menor. E a minha visão, depois de passar por essa experiência, foi justamente o contrário, de querer valorizar Valorizar. este Uhum. trabalho, né? Uhum. Assim, tudo bem, ninguém está questionando a importância da mulher ir pro Sim, mercado de sim, trabalho, e nem tô falando que todas deveriam trabalhar só em casa, não é isso. A questão é de fazer com que as mulheres valorizem também o seu também. cuidado no lar, que é um Uhum. cuidado que é 24 horas e é assim, É. inestimável.
é inestimável. Eu gosto de dizer que as mulheres são as arquitetas sociais. Então, é o nosso cuidado com as crianças Uhum. hoje que vai produzir a próxima geração. Sim. E é a mulher que está ali na linha de frente do cuidado, né? Na sua grande maioria. Então, se a mulher não cuida da sua saúde mental, como é que ela vai ter energia e disposição para cuidar dos seus filhos? Esses filhos que vão crescer e vão formar a sociedade, que vai Sim. ser o médico que vai me atender quando eu estiver idosa, que vai ser o piloto de avião daqui a pouco, que Uhum. vai ser um juiz que vai ser corrupto ou não, que vai crescer com valores morais ou não, né? É. Então, quem que vai passar isso para eles? É esse cuidado que tá ali, que muitas vezes não é valorizado. E às vezes as pacientes chegam para mim e falam assim, eu pergunto, né? Ah, qual a sua profissão? Aí elas falam, ah, sou do lar, não trabalho, não faço nada. Aí eu Uhum. falo, não, Como não, né? você trabalha 24 Aham. horas, trabalha em casa, né? Mas 24 e eu faço questão e elas já É. muda assim alguma coisa, né? Porque elas não valorizam isso. Doutora, esse é o que a gente chama da economia do cuidado, né? Exata. O cuidado com o lar, o cuidado com os filhos. Uhum, E assim, como é que a gente, de forma prática, o que que a mulher que está uhum, nesse papel uhum, de cuidadora ali do lar, uhum. dos filhos, e assim, quando a gente vai. Assim, você ampliou aqui o olhar, né? A gente tá Sim, falando lá de formação de caráter, né, de sim. pessoas aqui que, como você está trazendo, que vai ser um juiz, que vai ser um médico Aham, que vai me atender. Então, assim, a questão é bem mais profunda, né? claro. E de forma prática, o que que essas mulheres podem fazer, assim, Aham. podem adotar mesmo na sua rotina, como um autocuidado, alguma coisa, porque Uhum, assim, nesse caso, a gente percebe que a autoestima, ela fica um pouco afetada, né? Eu lembro quando com eu, certeza. eu tive as minhas gestações, e eu sempre trabalhei fora, Uhum, desde que eu tinha meus 17 anos, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz e nunca mais eu parei. uhum, E eu lembro que no momento que eu fui para minha licença maternidade, nos primeiros dias ali foi excelente, a gente precisa, você tá com um bebê, a gente quer estar ali, uhum, né? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui ficando com aquela sensação de que eu estava ficando para trás. uhum, As pessoas estavam indo, as minhas colegas do trabalho, as minhas colegas de uhum, estudo, todo mundo parece que estava evoluindo e eu estava ficando para trás. uhum, E eu senti uma hora assim que eu fiquei mesmo com a minha autoestima ali abalada, sabe? Do uhum, tipo, poxa, mas e as minhas coisas, né? Assim, eu queria estar fazendo mais. uhum, Mas depois também teve um momento em que eu parei e eu tive que ressignificar isso no sentido de falar, não, a maternidade foi uma escolha, então eu vou viver o que é a uhum, maternidade até o tempo que me foi exigido. uhum, Então, uma hora eu abri mão de academia, abri mão dos almoços com as amigas, porque eu estava focada ali naquele período. Mas, mesmo assim, teve um momento que eu senti com a minha autoestima abalada. Então, assim, o que a gente pode fazer de forma prática para evitar que isso aconteça? Ou, se a gente se perceber assim, a gente trabalhar essa autoestima. Eu acho que o primeiro de tudo é mudar um pouco essa ideia de que você tá ficando para trás. Uhum, Na verdade, não, você tá fazendo o trabalho mais importante que existe, que é formar um ser humano. Que trabalho uhum, mais. Qual é o trabalho mais importante que esse, né? uhum, E isso eu só fui entender, assim, a grandiosidade disso quando eu passei pela experiência, né? Que foi uhum, quando eu ainda quis ainda mais entrar nessa seara da saúde mental feminina. Então, às vezes, começa aí, você mudar o seu olhar, né? E que você tá passando por um período, isso vai fazer parte da sua vida. Isso é uma parte da sua vida, mas naquele momento é tudo para a vida do seu uhum, filho. E é aquele momento que ele mais vai precisar de você. Então você vai ser a referência dele, você é tudo. Um bebezinho, quando ele nasce, ele não sabe diferenciar o que que é ele, o que que é a mãe, uhum, uhum, né? Então esse papel, assim, é muito bonito. Então, às vezes, quando a gente olha para isso, porque as mães, às vezes, no puerpério, assim, às vezes chegam pra mim e falam assim: ah, mas eu quis tanto esse filho, passei por tantas dificuldades pra conseguir engravidar. Agora que eu engravidei, parece que eu não tenho mais aquela alegria, uhum, como se eu tivesse comprado uma coisa que o preço era muito mais caro. uhum, Mas eu acho que tem um pouco da gente olhar com mais leveza, mais benevolência pra essa fase, porque é uma fase. Os filhos, uhum. eles vão crescer, Sim. né? E depois você vai poder estabelecer seus outros papéis de Uhum, volta, né? uhum. Então, ter um pouco de paciência com essa fase, acho que seria a primeira coisa. E o segundo é não se deixar totalmente, né? No sentido de, Isso. assim que possível for, ali depois do puerpério, manter sua atividade física, né? Uhum, Encontrar com a sua amiga, nem que seja assim, numa ligação, mas
continuar fazendo os seus outros papéis, né? Claro que ali Sim. você vai dedicar, assim como se você vai fazer algo importante no seu trabalho, você vai dedicar um tempo exclusivo, né? Você quer passar no Uhum. vestibular, você vai focar só naquilo. Quer passar no concurso, vai focar Sim. só naquilo. É um desafio. Na maternidade é a mesma coisa. Mas depois que você passou sua prova, depois que você tá um pouco mais organizada ali com o seu bebê, você vai Sim. reabrindo Uhum. os outros papéis, né? Então não perder tanto esse olhar de benevolência para você mesma, quanto não se perder, achando que aquele é o seu único papel a partir de Sim, agora. é. É, não, eu entendo que a senhora fala, mas no momento que a gente está vivendo isso, sabe quando a gente não quer pensar que é Não. assim, mas aí é o bem, né? Aquela Aham, sensação, porque assim, a maternidade, ela tem mesmo um papel central na vida sim. de algumas mulheres, né? E que traz muitos impactos ali psicológicos, tanto positivos, né? Uhum, Quanto aqueles que requerem atenção, né? perfeito. E aí, você falando, né, tão logo seja possível a gente voltar à nossa atividade e tudo, Aham. você acha que tem relação essa questão da nossa essência ali da feminilidade, porque depois da maternidade o nosso corpo muda, o Uhum, cabelo muda, cai, uhum, meu cabelo caiu, aí a gente olha no espelho, uhum, parece que nada tá bonito, uhum. e às vezes assim, a feminilidade para mim ela é um valor. Aham. Eu adoro ser feminina, eu Uhum, gosto. uhum, É um valor mesmo que uhum, eu tenho, eu gosto de ser feminina, gosto de me arrumar, gosto de estar bonita, gosto, sabe? E eu tive um impacto sobre isso também, assim, uhum, de ficar numa fase que eu falava, poxa, mas cadê aquela mulher feminina, né? uhum. Que eu tive dificuldade de resgatar essa Sim, essência. Você faz relação desse resgate da feminilidade com alguns impactos que a maternidade nos traz, como você acabou de falar, com né? certeza tem isso, mas e também qual que é o conceito de feminilidade, Isso, qual o né? conceito, né? Que a gente tem, porque pra mim, assim, por mais que a mãe esteja assim sobrecarregada, não esteja bem, pra mim o momento mais feminino dela é Sim, justamente né? na Ah, eu gestação e também no achei puerpério, né? O lindo, que que é né? mais feminino do que amamentar, do que nutrir, né? O nosso corpo, ele Uhum, faz isso, nosso corpo, quando gesta, ele tá criando e tá nutrindo alguém, então a feminilidade é isso, é você. E mesmo quem não é mãe biológica, exerce sua sim, maternidade, né? sim, De que forma? Cuidando, nutrindo, sim, embelezando o seu ambiente, é né? verdade. Então, todas as mulheres são chamadas a serem femininas, independente de serem mães ou não, né? Então, requer esse, de novo, acho que volta naquele olhar, assim, do que é Do a que é, essência né? da feminilidade. Então, você pode estar ali no seu puerpério, sem passar um batom, sem passar nada, Uhum, mas assim, você está justamente cumprindo o sim, o seu seu papel papel ali, né? feminino, que é sublime. E claro que esse cuidado ali estético é importante, né? A gente não pode dizer que não, que a beleza não é importante. Importa. Uhum, A gente olha, né? Tudo que a gente vê na natureza é visual, é bonito. A gente gosta de olhar uma flor, olhar um pôr do sim, sol. uhum, Isso é um deleite, né? Então, quando a gente se sente bem assim também, é, a gente também consegue exercer melhor as outras funções, uhum. né? Então, às vezes, eu oriento as pacientes assim, tá, tudo bem, eu sei que você tá muito assim, mas vamos combinar que hoje você vai levantar, vai tirar o pijama e vai Isso. lavar o rosto. Às vezes, tem pessoas que estão tão depressivas, verão, que não conseguem nem levantar da cama, Oh, meu Deus. né? Então, assim, a gente precisa ser esse estímulo para Uhum. elas e ter esse autocuidado é É importante, né? importante. E a feminilidade eu acho interessante porque assim, se a gente ampliar o escopo por conceito, Uhum. a feminilidade não é uma característica exclusiva da mulher, Não. né? Ela não está vinculada a nenhum gênero, porque a feminilidade muito no sentido ali daquela pessoa intuitiva, Uhum. né? Da Exato. própria cuidadora, Uhum. que não está ligado somente a nenhum estereótipo de gênero, né? Exato. E aí você está trazendo outra questão, que é o conceito da supermulher Aham. que, como a gente já falou, adota vários papéis e muitas vezes nós somos, eu falo que nós somos nossos críticos mais excessivos, Exato. né? Uhum. E às vezes a gente é tendenciosa a querer dar conta de tudo. Uhum. E isso também
traz um impacto, né, emocional muito grande. Então, o que que a doutora nos orienta? Bom, eu acho que assim, primeiro não existe essa questão de De super super mulher, mulher, né? né? Ninguém dá conta de fazer tudo Uhum, muito bem feito ao mesmo tempo, né? Então, é você ter uma hierarquia do que é mais importante para você naquele momento, uhum, né? Às vezes você vai estar mais focada no seu profissional, às vezes você vai estar mais focada no pessoal ou na família. Então, é ter áreas em que você vai fazer essa hierarquia, né? E a partir disso, contar com as pessoas ao seu redor, uhum, né? Porque o impacto dos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares, né, ou de amizades, ou no trabalho, é um dos principais fatores, assim, que ajudam ou prejudicam a saúde mental, né? Então, a uhum. qualidade dos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, A né? qualidade dos relacionamentos seria ali o principal fator de risco? Ou a gente pode falar em mais? Um Não, dos. um dos fatores, né? Que a gente Mas poderia falar de mais fatores fatores de de risco, risco? então, pensando a gente está falando de Sim. pós-parto, né? Depressão pós-parto, puerpério. Uhum. O principal fator de risco é ter um acometimento psiquiátrico prévio. Então, mulheres que já sofrem com depressão, com Sim, transtorno bipolar ou ansiedade, têm mais risco de ter uma exacerbação ou retorno dos sintomas nesse período da gestação e certo. puerpério. Então, esse é o Uhum. principal. O segundo é passar por estressores durante a gestação. Então, gestações com complicações, filhos Sim. prematuros, né? Baixo suporte social, perdas financeiras, né? Uhum. Violência durante a, a gestação, o pós-parto. Uhum. Esses são os fatores Os mais fatores. importantes. E também história familiar. Então, se principalmente mãe e irmãs tiveram depressão puerperal, a gente tem que ficar mais alerta também. Ah, entendi. Doutor, vamos mudar o foco um pouquinho aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, Certo. relacionamentos abusivos. Uhum. Relacionamentos abusivos também é um outro Uhum. ponto assim muito importante que deve Uhum. ser Uhum. debatido, que traz, na verdade, devasta, né? Devasta. Devasta a saúde emocional da Uhum. mulher. E aí, assim, tem relacionamentos abusivos em que o abuso ele está explícito ali, Uhum. inclusive evoluindo para um outro ponto que seria a violência, Uhum. né? Mas tem aquele abuso que ele acontece de forma muito sutil. Sim. Então, eu queria que você falasse para nós um Uhum. pouquinho sobre os sinais, como é que Perfeito. sinais eu Uhum. posso perceber para reconhecer que eu estou sendo vítima ali de um relacionamento abusivo, porque muitas vezes nessa Uhum. sutileza a mulher nem se dá conta de que está Não, vivendo um relacionamento abusivo, né? não Então, se dá assim, conta. que sinais eu posso observar e que vai me levar a entender que eu posso estar sendo vítima de um relacionamento abusivo? Eu acho que antes de tudo é no início, né? No início do relacionamento, a gente prestar muita atenção, porque a gente tende a acomodar. Ah, não, isso aqui não é tão grave, isso não Uhum, é. vai Vai aceitando. aceitando e aí você vai acomodando e aquilo começa a ser natural. E é tão difícil, esse tema é tão difícil porque o que acontece? Muitas vezes nesses relacionamentos as pessoas se perguntam: ah, mas por que que a mulher ficou? Por que que ela não Isso, saiu? é. Uhum, Né? Inclusive, assim, tem muitos preconceitos por falta de informação das sim. pessoas. Uhum, Mas o que que acontece? Quando chega em determinado ponto, muitas mulheres, elas estão ali. Às vezes aquele homem é a única fonte de renda que ela tem, uhum, ou dos filhos, ou ela se sente ameaçada, não tem uma boa relação com outras amizades ou com família, então ele é o uhum. único ponto de apoio para ela, então ela acaba se submetendo para não deixar, para não, porque ela acha que de outra forma ela estaria desamparada, ou Sim. os filhos estariam desamparados, né? Uhum, Então chega um nível que ela vai precisar de uma estrutura mesmo para ela conseguir ter forças para decidir o melhor caminho dela, porque muitas vezes as mulheres elas mesmo assim elas vão escolher permanecer, né? uhum, É, mas o que seria o principal assim ponto, eu acho que seria quando ela é invalidada, né? Quando uhum. começam a dizer assim, por exemplo, ah, não, você não tem razão de sentir o que você está sentindo, você está exagerando, Sim, aham. você tá louca, isso não tá acontecendo.
porque a minha mãe fazia dessa forma, ou porque mulher de verdade age assim. Esse tipo de comparação, Sim. ou Já é quando um sinal aí. já A é um sinal, invalidação já é um sinal. invalidação, ou o tal do gaslighting, né? Que é um Sim, tema, aham, que é é. um conceito, né? Que Sim. ficou muito em voga. Então, o que que é o gaslighting? É uma técnica de manipulação, na verdade. Não é que eles pensam assim, eu estou usando uma técnica para te manipular. Sim. Não, Ah, eles não não, pensam, eles aham. simplesmente fazem, né? Que é simplesmente ignorar aquela realidade para fazer com que a mulher veja as coisas pelo viés dele. Uhum. E às vezes chega de forma tão sutil que ele vai falando assim: você não tá bem. Nossa, Acho que é você não tá isso. bem, você tá indo na psiquiatra, né? Você tá tomando seu remédio, então por isso que você esqueceu aquela porta Aham. aberta, né? Então a culpa é sua que você esqueceu a porta aberta e o cachorro fugiu. Uhum. E aí a mulher começa a sentir, nossa, é mesmo, ele tem razão, E né? A ela pessoa começa a que se me ama, culpar. pessoa que me ama, que tá comigo há não sei quantos anos, está falando que eu tô maluca porque eu tô indo no psiquiatra, porque eu tô tomando remédio, deve ter sido eu, a culpa é minha mesmo que o Uhum. cachorro fugiu, então agora eu tenho que pagar por isso, ou eu tenho que E fazer ela alguma acaba coisa extra. carregando isso, assumindo Acaba assumindo as a culpas, né? culpa. Isso vai desde coisas bem, Sim, por isso que eu bem falei, né? Assim, é muito pequenas sutil até, às ou então assim, vezes, não, né? eu nunca disse isso. Aham. Né? Você tá maluca? Claro que não, nós tivemos uma noite ótima ontem. Como que você tá dizendo que aquele dia eu fui grosso com você, eu te empurrei ou Meu fiz Deus. qualquer coisa, né? E aí a mulher acaba desconfiando de si mesma, Uhum, né? uhum. Então, o que eu diria é assim, confie no seu instinto, né? Confie em si Sim. mesma, né? Busque ali a sua essência, esteja certa de você mesma. E outra coisa que eu incentivo muito, se você já está nessa posição, começa a anotar. Anota, Uhum, né? Tem um diário, algo mais assim, porque isso vai te trazer uma concretude, uma lembrança, uma familiaridade. Às vezes até para você mesmo, para você se sentir sim. Mais confiante, segura, mais né? segura. Eu fiz isso, eu falei isso não Aham. aconteceu. Porque às vezes chega num nível que a mulher ela vai duvidando de tudo que acontece, ela acredita 100% no que o outro tá dizendo, É. Muito né? E triste isso, junto né? isso, numa questão de puerpério, isso acontece muito durante a gestação e no puerpério, que é justamente o momento que a mulher está mais vulnerável, Mais fragilizada mais ali, né? fragilizada, né? Então, por isso que ela precisa de um Uhum. suporte mesmo, né? Doutor, e esse aspecto do relacionamento abusivo, ele, em Uhum, muitos casos, ele evolui, acaba evoluindo para uma violência, sim. né? E aí, eu queria entender assim, agora já de um outro ponto de vista. Como nós que não estamos ali vivendo aquela violência em si, Uhum, mas nós, enquanto rede de apoio, perfeito. o que que nós podemos fazer para ajudar essa mulher sair dessa situação de violência Uhum, ou superar, se uhum, recuperar uhum. dessa situação de violência? Porque muitas vezes a coisa se agrava tanto que a família é impedida até de ajudar, Exato. né? Inclusive a própria mulher está tão fragilizada Uhum, ali que não se permite ser uhum, ajudada, né? uhum, E aí, às vezes, vem o preconceito, que é o que a senhora, o que você quer uhum. chamar de senhora tão Não, jovem, né? imagina, O que você está precisa. trazendo aqui, de que a própria mulher, Uhum, ela não aceita, ela já acreditou tanto ali naquela situação e aham. que talvez ela é até merecedora daquilo que ela está vivendo, que ela não permite. E aí, o que que a gente está de fora, o que que a gente pode fazer, assim, de que forma a gente pode socorrer essa mulher, enquanto rede de Ótimo, apoio? ótimo. Acho que primeiro é entender que uma das táticas dos abusadores é justamente isolar, Uhum, né? Então, o que que eles fazem? Eles começam, às vezes, a minando os relacionamentos daquela mulher com a rede de apoio dela. uhum, Então, ele pega algumas coisas e vai tentando colocar ela contra, né? Por exemplo, vamos supor, a mãe, né, dela não atendeu ela. Ela fala, tá vendo? Sua mãe não importa com você. No momento que você precisou, ela não te uhum, atende. uhum. De forma, assim, muito sutil, né? Tá De vendo? O novo manipulando, né? seu irmão não faz isso. Mas de uma forma, às vezes, que ela se convence e Sim, ela vai se afastando. Então, às vezes, a rede de apoio acha que é uma escolha da mulher, que ela sim, mesma se uhum, retirou, que ela se afastou, porque não percebe a manipulação que tem por trás, né? aham, Então, eu diria assim que a principal questão é não deixar essa mulher, né? Não deixá-la sozinha. Por mais que às vezes ela ainda não consiga enxergar
o que está acontecendo, tá sempre ali oferecendo um apoio, Uhum. ajuda, né, para que ela saiba que assim que ela tiver condições, ou que se ela estiver pronta, porque às vezes ela não tem consciência, mas quando ela chegar a esse nível de consciência, ela saiba que você é um ponto seguro, Sim. que você vai ajudá-la, que você vai acolhê-la e que você não vai é, rechaçá-la ou ser mais alguém que vai falar que a culpa é dela, que ela Uhum. escolheu fazer isso, ou às vezes defender o agressor, né? Tem pessoas que Tem às vezes pessoas que defendem, defendem, pois né? é. Fala assim, ah, mas ele é tão bom pra você, ele pagou todas as suas contas, né? E É. nenhum homem ficaria com você porque você, sei lá, engordou 10 quilos, né? Então esse Uhum. tipo de absurdo, assim, primeiro não deve Não nunca deve acontecer, ser né? dito, né? E segundo, ela tem que ter confiança em você. E às vezes você chamar ela pra fazer outras coisas que não sejam, às vezes, relacionadas diretamente em si com Sim. relacionamento. Uhum. Uhum. Passar um tempo com ela, né? Ajudar ela a sair um pouco daquele ambiente, tomar um café, falar sobre outras coisas, ajudar a fortalecer mesmo a autoestima dela, né? Sim. E aí sim ela vai começar a ter mais condições de poder Uhum. olhar para além daquele relacionamento. Esse é um assunto que ele é muito profundo, É, né? Assim, daria horas de debate aqui para falar sobre daria, tem isso, muitas coisas porque para falar. são muitas nuances que envolve, né? Uhum. Meu Deus, eu fico pensando assim no quanto a mente humana ela é fantástica e ela consegue tanto trilhar um caminho brilhante para um lado positivo quanto para um lado negativo, não Exatamente, é? Meu exatamente. Deus. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o eu real e o eu idealizado, Aham. aquela autoimagem que as pessoas Ah. fazem, idealizam uma mulher que ela não é, e depois vem uma frustração ali. Uhum. Acontece isso. A senhora, Demais, você recebe isso, essas queixas no demais, seu demais, consultório, demais, demais, daquela mulher que demais. fala, eu sou uma farsa? Nossa, super. Meu Deus, eu sou uma Aham. impostora. Ainda mais porque a gente tem tantos papéis, às vezes, né, tentando equilibrar tudo, a sensação que dá é que a gente não consegue dar 100% em nada, né? Uhum, Eu não consigo dar 100% no trabalho, eu não consigo dar 100% em casa, não dou conta de ser 100% para as minhas amigas, então fica uma insatisfação geral. uhum, Né? Então, essa semana mesmo eu atendi uma mãe que ela, assim, é sozinha, cria a filha sozinha, não tem rede de apoio nenhum, é migrante, assim, né? Então sim. ela não tem ninguém. E aí ela, assim, se sentindo péssima porque não tá dando conta de fazer tudo. E aí eu falei pra ela, olha, na verdade, você tá tendo um esforço É, heróico, uhum. porque sem ninguém você é a única e tá dando conta de manter tudo dessa forma. Então, primeiro de tudo é essa expectativa, né? Porque Muito que é altas nossas muito alta e expectativas, né? comparações também, né? Comparações. Eu tenho falado que esse poder da comparação, ele é tão também devastador, e o pior não é isso. O pior é que as pessoas, doutora, elas estão comparando aquilo que elas acham que é o pior delas Aham, com aquilo que elas acham que é o melhor do outro. Meu Deus! exatamente. Nas redes E sociais, principalmente, principalmente, né? né? E aí essa régua é muito alta, essa régua de Muito alta. comparação. Aham. E isso também traz um efeito psicológico Demais, devastador para a demais, pessoa, né? demais. Ai, meu Porque Deus. antes o que que acontecia? Não tinha rede social com quem que você eram suas métricas de comparação? Era a vizinha, era a prima, era alguém que estava ali no mesmo ambiente que você, nas mesmas Uhum, condições, e ali seria uma base de comparar, porque o ser humano faz isso para balizar, né? Será que eu tô bem? Será que eu tô uhum. mal? A Eu gente acho se até que a compara, né? comparação, no sentido de querer se inspirar, Isso. ela é importante, Uhum. né? Mas se inspirar e não uma coisa que E querer não ser uma colocar coisa que como você algo não é, inatingível, né? Porque aí inatingível. com a rede social tem pontos muito positivos de acesso à informação, enfim, mas outros pontos muito negativos, né? Que é essa Uhum, comparação com realidades que são irreais, né? Que uhum. não vão fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, é outra realidade, né? Então isso É. coloca uma. Então já teve paciente também que eu falei assim, a gente vai fazer um detox de redes sociais, Isso, né? né? Vai ficar sem um período aí. E ela se sentiu muito melhor depois disso. Ela falou: agora eu vou manter, todo domingo eu vou ficar sem, Uhum. porque não tá me fazendo bem. Pois é, esse é outro ponto importante que não estava aqui na pauta, não, mas você trouxe, e é um ponto importante também, né? Sim. Assim,
A conexão, ela é muito, ela é válida, Claro, né? A gente vive num mundo onde o digital avançou, assim, nossa, sim. anos-luz, né? Principalmente depois de pandemia, Aham. tudo. Mas a gente tem também um excesso tão grande de informação ali, Muito. e às vezes fontes que são verdadeiras, fontes que não são, a gente não sabe em qual que acredita, em qual Uhum. que não. O fato é que essa conexão demasiada, porque tudo está na mão, Sim. tudo está no celular, o banco está no celular. Antes eu saía, pegava um ônibus, ia a pé, andava Uhum. longe para ir no banco. Hoje está tudo na mão, né? O Exatamente. banco está na mão, está Então, tudo tem na muitas mão, tem muitas facilidades, né? facilidades, mas Contudo, não. assim, a gente meio que vai se intoxicando de tantas coisas. Aí é um Uhum. detox mesmo, como Tem você que está fazer um detox. como que você está falando, né? O que que É. você nos orienta nesse sentido? Principalmente, não é o foco aqui não, mas vamos aproveitar que a doutora está aqui, Vamos lá. já vamos fazer uma consulta aqui já com a doutora, né? Com a adolescência, né? Isso. Gente, eu tenho dois adolescentes em casa e Uhum. eu acho incrível, porque a mãe fala, não Uhum. pode fazer isso, ou deve Uhum. ser feito assim, vamos Uhum. pensar dessa forma. A gente passa os nossos valores, os nossos Uhum. princípios. Aí não dá a mínima. Daí a pouco lá vem a Maria lá. Olha, a influencer tal, ela falou que tem que fazer isso. Tem que ser desse jeito. Uhum. Ou então, mas não foi, eu já tinha Já tinha falado, né? falado, Mas a né? mãe não, aí não valeu. Mas a validação, É. sabe, do que tá na rede. E às vezes a gente tem pessoas bacanas, Uhum. profissionais, inclusive, que estão lá a Uhum. serviço do mundo, levando coisa legal, coisa bacana. Uhum. Mas tem gente falando coisa aí, nada a ver. Sim. E Isso é um aí, perigo. assim, isso é um perigo, né? Uhum. O Uhum. que que a senhora, o que que você nos orienta aqui para, assim, o que que a gente pode fazer? Né? Porque lá Perfeito, em casa eu ótimo. perdi o controle, eu já tirei Aham. celular, não dou conta de tirar celular mais, já Aham. limitei horário, não dou conta de limitar Uhum. horário mais. E às vezes até a gente mesmo, Sim. sabe? Às vezes eu vou trabalhar nas minhas redes e eu tô focada ali em fazer as coisas da minha rede, de repente o dedinho começa. Uhum. Daí a pouco passou uma hora. Exato. Ai, ai, o menino tá lá, mãe, eu quero comer, já vou. Se até nós que somos adultos Nós que passamos por somos isso, né? adultos, entendemos que tem essa situação que precisa ser, Uhum. né? Assim, que Uhum. abordagem que a gente pode usar com Uhum. os nossos adolescentes, ou até Ótimo. com a gente mesmo, né? Perfeito. Eu acho assim, primeiro tem que começar desde cedo, que é mais fácil, né? Então, Uhum, quando é criança, por mais difícil, por mais que a criança esperneie e tudo, a gente ainda tem um pouco mais de controle sobre eles, né? Quando uhum, tá adolescente, eles já estão mais independentes, já estão testando a força deles no mundo, né? Então fica um pouco mais complicado, porque isso é próprio da adolescência, isso que você citou, é, assim, né? Os pais falam, mas o que que eles querem? Eles querem validação do mundo externo. A uhum, adolescência é justamente uma, quase que uma ruptura com aquele ideal que o adolescente tinha dos pais, sei. e aí eles estão percebendo que os pais não são aqueles super-heróis que as crianças acham Acham, que os né? pais são, então eles vão buscar a validação nos grupos. Então Uhum. é próprio do adolescente. Antes os adolescentes faziam isso no presencial, Certo, com os aham. amigos, né? Isso. Mas isso já acontecia, né? Então isso já é um mecanismo da adolescência. Então, assim, as mães têm que se acalmar que só estão sendo É, adolescentes, né? né? Ai. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse cuidado, né? De com quem que eles estão se espelhando. Agora, qual que é Uhum, o tipo de conteúdo e qual que é o tempo que eles estão passando, né? Então, uhum, às vezes, se tá sob o seu teto, sob a sua responsabilidade, ainda tá na sua mão, ainda tem muita coisa que dá para fazer, uhum, né? Então, você ser intencional com o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É fazer com que eles diminuam o tempo de tela, é mudar o tipo de conteúdo que eles estão vendo. Então, a gente precisa ir definindo os objetivos e vendo objetivamente o que uhum, que a gente vai fazendo, né? O que eu diria uhum. primeiro seria avaliar o tipo de conteúdo, né? Então, sempre tem que ter um cuidado, assim, de você avaliar o que que eles estão consumindo, que tipo de pessoas que eles estão conversando, né? O que que ele tá vendo. Às vezes Uhum. no intuito de ser curiosa mesmo, de perguntar, o que que você Sei. tá vendo hoje? Né? Para Uhum. eles se sentirem seguros que você vai escutar, em vez de só querer, não, não vai ver nada disso. Eles Uhum. vão dar um jeito de assistir, É, né? não tem como. Tem que perguntar para eles, por que que você gosta disso, filho? O que que te chama atenção nisso? O que que Uhum. você sente quando você viu isso? Você sabe que você pode contar comigo.
Você sabe que não importa o que você veja, se você tiver com vergonha ou não, se aparecer uma coisa ruim ou não, você pode falar pra mim que a gente vai resolver junto. É abrir esse canal, né? Abrir esse canal pra ele ter em você Uhum, um porto seguro, pra ele ter em você entendi. alguém com que ele possa contar. E ao mesmo tempo você demonstrar uma curiosidade em saber o que que ele tem, porque eles ainda assim querem provar para os pais. Eles ainda assim É. querem agradar, ainda assim eles Aham. querem ir atrás. Então, quando você demonstra uma curiosidade genuína, às vezes no primeiro dia eles vão querer te ignorar, né? Uhum, Mas depois com insistência, com paciência, amorosidade, eles vão abrindo e você vai entendendo ali o que está passando no mundo deles, uhum, né? E depois eu diria que é questão do tempo. É você explicar para eles, né, que isso não é legal. E não é porque ele é adolescente que você tá dizendo isso, é porque não é legal para ninguém. Então vamos propor é. fazer outras coisas, né? Então vamos fazer uma atividade ao ar livre, vamos fazer esse programa em família, vamos Uhum, fazer tal coisa, porque isso vai ser bom para o seu crescimento, né? De uma forma que ele perceba a sua autoridade, que você uhum, tá ali para orientar ele. Você entende os desejos, a individualidade dele, mas que você, como mãe, você ainda sabe o que é melhor para ele. E uhum. essa é a sua orientação. Ah, então tá bom, Então, eu vamos. diria para ele. E É um depois desafio, é um né? desafio, tem que ter muita paciência, tem que estar muito Aham. bem na sua terapia pessoal para não perder É, a paciência. é E também verdade. durante a infância, as mães que têm crianças mais novas, né, é não deixar começar o hábito da tela, né? Meu filho eu não deixo ter acesso à tela, né? Espero que eu consiga manter É, assim. eu tentei conseguir por um tempo, mas depois chegou um tempo que, ai, a gente meio que esgota. Não dá Sim, conta, exato. não é? É cansativo, porque tá todo mundo com tela ao redor, né? Isso, Às então, vezes tem outras pessoas da família que acham que é mais fácil também colocar a tela. é Então, verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho. Eu tô aí nas minhas redes também, me dedico a falar sobre o autoconhecimento, sabe? perfeito. Sobre a espiritualidade. Uhum, A espiritualidade, ela também é um outro pilar muito importante na vida da de quase maioria, não vou dizer de todos, uhum, né? Mas de muitos de nós. uhum, E aí eu queria entender, porque assim, por muito tempo, ciência e espiritualidade, eles parece que seguiam caminhos opostos, né? uhum. Mas também já tem um tempo que a gente Sim. vem percebendo aí a comunidade acadêmica, a Uhum, ciência, fazendo referência também à espiritualidade, a própria OMS, né? uhum, Considera que a espiritualidade é um uhum. pilar da Sim, saúde, né? sim. Saúde física, saúde mental e a saúde espiritual. E eu queria entender como que a psiquiatria enxerga a espiritualidade, talvez ali como um recurso terapêutico no Sim. tratamento, se a Uhum. gente, como que tem sido essa relação espiritualidade e saúde mental? Perfeito, excelente. O que a gente sabe é que pessoas que têm espiritualidade, têm práticas, têm crenças, né? Elas têm, é um fator de proteção, né? Uhum, Então isso acaba fortalecendo as pessoas. É um ponto principal e é algo que realmente, assim, e é a ciência comprova isso, né? Que uhum, ter uma uhum. espiritualidade vivenciada de uma forma positiva é um fator de proteção para desfecho em saúde mental, né? Então, é algo que eu trabalho muito Isso. no meu consultório, assim, Hum. também. Claro, respeitando as Sim, crenças uhum. individuais, né, a abertura, mas se eu percebo que alguém que já tem essa crença, é algo que eu É, estimulo, né? E estimula. eu, pessoalmente, assim, como católica, eu acho que é o que mais Uhum. dá força e dá sentido de Sentido de vida vida, e né? dá uma transcendência, Uhum. né, para a gente continuar com os desafios que a vida vai nos Nos trazendo, né? trazendo. Eu acho que as coisas não são distantes. Ah, eu só faço tudo que está na ciência e descarto a Sim, religião, ou uhum, então só faço a religião e descarto a ciência. uhum. Porque, infelizmente, ainda assim, ainda tem algumas pessoas que falam, né? Ah, depressão é falta de Deus, ou então você Sei. tem que parar de tomar seus remédios, tem que ir para a igreja. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, a igreja não fala isso, Uhum, né? não, Eu nunca vi nenhuma igreja, assim, a denominação da igreja sim. falando para você não descarta Seu a tratamento ciência, médico, a descarta seu ciência, tratamento né? médico e aí vamos curar só com isso Uhum, aqui, uhum. né? Se alguma religião falar isso, eu acho que, assim, tá beirando ali o Não tá charlatanismo, legal, né? né? Não tá legal. Uhum, Até porque a própria Bíblia nos diz, né, que
eu não lembro exatamente o versículo, acho que é Efésios 38, não me lembro, mas ela fala que o médico é instrumento, Uhum. né? E você deve sim usar os remédios disponíveis, porque é Deus que dá o conhecimento, né? Então, você pode usar as duas coisas, você Uhum. deve usar as duas coisas. Quem tem as melhores respostas usam as duas coisas, tanto o tratamento convencional, psiquiátrico, terapia e tudo, quanto as práticas religiosas e espirituais, É. né? Doutora, pensando aí na mulher do século XXI, Aham. quais são as principais queixas que aparecem assim no consultório dessa mulher? Depende muito da idade. Depende muito da idade? Depende muito da idade. Às vezes, quando é adolescente, é mais a questão, às vezes, de timidez, né? De Uhum. como que vai desempenhar ali, de como que vai ser o futuro, ou problemas com os pais, né? Questão de aceitação e construção da Da sua autoestima. autoestima, né? As mulheres ali, a partir dos 20 até os 35 anos, 40, aí já tem questões mais relacionadas ao trabalho, né? As Uhum. demandas do trabalho, às vezes burnout por conta de De trabalho, trabalho. né? Às vezes discriminação por ser mulher, ou as questões relacionadas a relacionamentos, né? Aí segue os Uhum. relacionamentos com a família Sim. e às vezes com maridos, namorados, né? Depois começam maternidade, filhos, Uhum. né? E depois, ali por volta dos 50 anos, aí vem uma nova fase, né? Que é a menopausa. Sim. Aí vem com outros sintomas, e aí como é que vai ser a vida daqui adiante? Agora eu já construí uma vida, mas como é que eu vou fazer daqui pra Uhum. frente? Meus filhos já estão grandes. Ou tem algum conflito no casamento, porque mudou os papéis Uhum. novamente, né? Quando você aborda esse tema da mulher nesse momento da menopausa Uhum. ali, é, como que você trata isso? Como que é? Já estou fazendo a minha consulta, porque eu também já estou caminhando para, né, Perfeito. para esse momento Vamos aí, lá. né? E realmente a gente se depara com algumas Uhum. questões. Como que seria essa É abordagem? muito personalizado. Muito É personalizado, muito né? Depende de personalizado. muitos fatores. Depende de muitos fatores, então eu vou avaliar tudo, vou avaliar sua rotina inteira, o que você Uhum, come ou não come, se você faz uhum. exercício ou não, como é que é seu sono, com quem você se relaciona, como é que é seu trabalho, qual que é a sua história, eu vejo seus exames. E essa mulher nessa fase, qual que é a principal queixa dela? É possível se falar assim, principais Claro, queixas claro, nessa sim, fase? sim. Queixas muito comuns relacionadas à própria menopausa, né? Que eu vejo que começa a ter ali a queda hormonal, né? Então, assim, Uhum, a mulher, desde que ela entra a- na puberdade, né, os hormônios eles vão ciclando, né? Durante o uhum. mês, vai ciclando, vai tendo aquela questão. E na menopausa, o que que os hormônios fazem? Eles Já caem e cai, né? ficam retos, né? Não ciclam. Então, a própria queda hormonal já vai trazendo, inclusive, alterações de humor, de Uhum, atenção, né? Então, às vezes, é aquela mulher que fala assim, ah, parece que minha mente está um pouco vazia, tal do brain fog, assim, da menopausa, ou não consigo dormir direito, uhum, né? Começa a ter ali os fogachos, né? Não são todas, né? Mas uhum. muitas acabam se incomodando com isso, vai perdendo massa muscular, então tem toda a alteração É, hormonal, essa é a primeira coisa. uhum, E o cérebro, ele tem receptores hormonais, né? Então, isso altera o humor mesmo. uhum. E, além disso, a mudança do papel mesmo, né? É. Então, logo ela vai fazer uma transição de carreira, ou vai se aposentar, ou os filhos estão saindo de casa, ou estão casando, né? E vão mudando ali aquele momento de vida Sim, é. da Então mulher, entender né? que a gente que também é uma nova Que é fase, uma nova né? fase. É como eu falei, você tem que ver qual que é a sua prioridade nessa Nessa fase. fase. Chegou nessa fase, o que que eu vou fazer? Porque eu fiquei anos que a Isso. prioridade era ou o O trabalho ou os trabalho, filhos. os filhos, né? E agora que o meu trabalho está consolidado e meus filhos também já estão encaminhados, o que que eu vou fazer? Aí é a fase de você pegar qual vai ser a sua prioridade daqui em diante. Aham, Qual vai ser a sua perspectiva? Porque às vezes muitas ficam pensando, não, agora já deu, a minha perspectiva é a passada, é o que eu já aham. fiz. Mas a gente tem que inverter esse olhar, a gente tem que ver qual que é a minha perspectiva daqui. Daqui Vamos para frente. replanejar Uhum. daqui para frente. A expectativa de vida hoje está tão boa, é possível Isso, pois envelhecer é, com né? tanta Tanta qualidade de saúde, né? vida, tanta saúde, né? Olha, Então, ter esse olhar, não ter esse olhar pessimista, assim, de que, daqui para frente é só ladeira uhum. abaixo. Não, pelo contrário. É, ontem, inclusive foi ontem, eu estava conversando com uma colega de trabalho e até aconteceu uma situação que eu não consegui lidar, eu não Uhum, soube o que falar. Tem uma colega de trabalho
e ela já vai fazer 62 anos, né? Então ela estava assim, poxa, daqui a pouco eu vou me aposentar, eu tô tão desestimulada. Eu não tô ligando mais para isso aqui. Você quer saber de uma coisa? Eu nem queria vir mais a partir de amanhã. Assim, ela estava tão para baixo e eu não, aquilo me pegou de surpresa, sabe? E Aham, eu não tive uma capacidade de reação ali. Eu fiquei sem saber o que falar para aquela mulher, aham, sabe? O que que a gente pode fazer para ótimo. levantar essa autoestima dessa mulher quando a gente se encontrar nessa Aham, situação com uma amiga, com aham, uma irmã, aham, né? Ou com um colega de trabalho ali? uhum. Porque eu senti tanta compaixão pela fala dela, mas eu Sim, fiquei sem sem reação, assim, reação, sem né? saber o que eu ia falar para ela, Perfeito. né? E de fato é um tema mais delicado, porque a gente sabe que em idosos, assim, às vezes a aposentadoria é o que desencadeia um processo depressivo, ou começa a ficar mais dependente, porque antes ele estava ali se mantendo naquele pique, então ele tinha várias coisas acontecendo na vida dele. Ele Aham. aposenta e fica restrito, não tem tanto estímulo ali. Então, às vezes, pode ser um fator de risco para ficar mais depressivo mesmo. Mas no seu caso específico da sua colega, tentar mostrar para ela essa visão, né, de que agora ela pode fazer outras coisas, que o papel dela é diferente, né, que tem mais coisas que ela pode Uhum. produzir daqui em diante, né, assim, a expectativa de vida tá muito mais É bem alta, melhor, né, e o que que né? ela pode fazer para melhorar isso, né, e chamar Uhum. ela para ir tomar um café, para ir fazer um esporte, uma atividade física. Eu acho que nessa fase é muito importante você ter também aquela mesma coisa, os outros papéis da sua vida, né? Então, você Uhum. tem um hobby, você tem um grupo de amigas, você faz um esporte, você planeja viagens ou planeja conquistar alguma coisa. É importante a mulher estar envolvida Envolvida com com isso, isso, né? né? Ou então eu vou, sei lá, fazer um trabalho voluntário, eu vou aconselhar pessoas mais novas, ou usar minha sabedoria de vida ali para dar aula, algo nesse Sim. sentido que aí vai trazer Uhum. um novo significado para essa fase. É. Sei que eu me vi assim, meu Deus, o que que eu falo? Assim, eu fiquei sem reação, não soube Você pode falar o que assim, falar naquele eu momento. entendo que é um momento difícil para você, assim como todos os momentos de transição que a gente tem, Uhum. né? Mas você já passou por tanta coisa na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por esse momento também. E eu tô aqui para te ajudar, ser Tá. sua amiga, a gente pode tomar um café, vamos fazer alguma coisa, a gente vai Uhum. pensar juntas. O acolhimento, né? Acolher. E se você Aham. precisar de ajuda, eu tenho uma pessoa para te indicar, a doutora Isabela Saraiva, ela... Sim, com e você me entrega o certeza. meu cartão para ela. Pode deixar. Da próxima vez eu já sei como que eu vou Pronto, lidar com a entrega meu situação, né? cartão. E isso que a gente está falando aqui está me levando a uma outra questão. Ultimamente eu tenho tido a oportunidade de falar para muitas mulheres, de conversar com muitas mulheres, e tem uma questão que, assim, eu percebo em praticamente quase todas as oportunidades que eu tenho de estar com elas, que é a autossabotagem. Uhum. A gente se sabota, Uhum. a gente se incapacita, a gente se Sim, invalida. sim. Meu Deus, chega no seu Chega. consultório Demais. questões de autossabotagem? As Demais, mulheres demais. se autossabotando, o que que elas se sabotam? Tudo, mas acho que Tudo. principalmente essa questão esse olhar mais pessimista. Ou de que eu não sou capaz, ou de que eu não Uhum, vou conseguir. E que às vezes isso é muito interessante, porque às vezes é desde a construção das crianças. sim. Assim, é Uhum. comprovado que o tratamento de homens e mulheres, mesmo crianças, é É diferente. diferente. Então, às vezes, o menino, se ele tá ali explorando o mundo, fazendo várias coisas, é um menino, deixa Aham. ele. A Tá menina, ótimo. Se é a menina, nossa, ela é custosa demais. Por que que essa menina tinha que ser mais quietinha? uhum. Não poderia estar assim. E às vezes os pais podem não fazer isso por mal. Às Não, nem vezes percebe, né? nem É percebem. É cultural, inclusive, cultural, né? mas assim, é nessa fase que às vezes a autoestima dos dois gêneros vão sendo Uhum. construídos, né? Então, às vezes o homem ele vai ser estimulado a fazer coisas assim, mas por outro lado, tem pesquisas que mostram que os meninos são menos abraçados que as meninas Olha também. só. Então, assim, tem essas Uhum. diferenças, né? E acaba sendo empírico. Então, tende a ter essa construção também da autoestima É. diferente. E aí a gente precisa ir regulando ali no consultório, na Uhum. terapia, né? De falar, não, você pode sim. Você tem o direito sim de ser uma maratonista, você tem o direito sim de ter um cargo de liderança, você tem o direito sim de ser a chefe do lar ou de exercer Uhum. sua maternidade, enfim.
né? De validação mesmo. E que abordagens de terapia a gente pode usar? As mais comuns que a senhora, que E você depende usa? Depende também, é tudo muito depende é tudo personalizado, né? personalizado, depende Uhum, da paciente, da idade, do uhum. que ela apresenta, O que que ela então, do que busca, ela né? busca. Então, às É. vezes a gente vai usar a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, Uhum. mas aí tem também psicanálise, né, Sim, que eu aham. gosto bastante, tem formação também. Uhum. Então, depende muito do É. que ela O fato é que busca. terapia é vida, né, doutora? É Ah, eu adoro. importantíssimo. A medicação, ela te dá uma base, te Uhum. estabiliza, mas as ferramentas ali É, você vai construindo na é. terapia, né? E assim, as pessoas se silenciam muito, É, né? A gente tende a infelizmente. guardar tudo muito aqui, né? E se colocar para fora, ele tem uma energia que a gente Uhum, consegue uhum, fazer reverberar, assim, exato, ao ponto positivo daquilo ali, né? Partir para uma exatamente. ação prática mesmo. Mas quando você silencia e vai guardando, vai guardando, Aham, vai guardando, fica mais difícil, né? exatamente. E a terapia, ela vai trazer aquilo que estava escondido, vai trazendo à tona com Uhum. alguém que competente o suficiente, espera-se Sim, pelo menos, né, que uhum. seja, para poder te conduzir, né, para você encontrar a sua verdade, a sua essência, ou ver o que está te sabotando, né, aonde você pode chegar, é para um processo de expandir o seu olhar, né? Uhum. Que bom, doutora Isabela, a gente está chegando aqui ao Ah, final foi dessa tão rápido. entrevista, foi tão rapidinho, a gente entrou no momento de flow, o Foi flow, mesmo. não foi? Quando a gente Foi. está falando de um assunto que a gente gosta tanto, e nem vê o tempo Nem passar, vimos o né? tempo passar. Mas a gente sai daqui dessa entrevista assim com, nossa, informações muito ricas, reflexivas. Eu acho que eu gosto Uhum. muito do papel da reflexão na nossa vida, sabe? Eu reflito Importante. muito acerca de quase tudo na minha Uhum. vida. Então, o convite é que as pessoas reflitam mesmo, né? A importância do cuidado, do autocuidado, a importância da saúde mental na sua vida. E assim, pedir ajuda, buscar Exato. ajuda é fundamental, né? Às Uhum. vezes a gente Uhum. acha que vai dar conta de tudo e Uhum. tá tudo bem se a gente não der conta, Sim, né? A gente é humano, exato. né? Faz parte da nossa humanidade, não conseguir fazer tudo. Então, a importância de se pedir ajuda, a importância de buscar uma rede de apoio. Então, assim, a entrevista está fantástica. A doutora Isadora trouxe. Isadora. Doutora Isabela, Isabela, falei no nome da minha sobrinha, desculpa, não tem doutora. problema. Trouxe informações muito ricas, muito importantes. E se você se sentiu tocado por esse tema, assista a entrevista, reflita, anota no seu caderninho. A doutora falou aqui Isso. de ter um caderninho para a gente anotar. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você falou: olha, lembrei daquela pessoa, ela precisa ouvir isso. Compartilha, vamos fazer esse conteúdo, que é conteúdo de qualidade, Uhum. chegar a muitas mulheres. E Perfeito. a gente se vê em breve. Até lá, se cuide, seja gentil com você, se aceite do jeito que você é, porque você é linda. Doutora, mais uma vez, meu Obrigada. agradecimento. Se a senhora quiser deixar uma mensagem final aí para Claro. as nossas mulheres, Bom, fique à quem vontade. tiver mais dúvida, então pode me seguir no meu E isso pode Instagram, né? compartilhar. Que é doutora Isabela Saraiva, Isabela com Z e um L. Né, então pode mandar mensagem, estou ali à disposição para servi-las também. E o que eu quero dizer é para você, principalmente mulheres que a gente está falando aqui, né? Para você, mulher, valorizar o seu papel, né? O que você faz é importante, o que você faz é válido, quem você é importante para o mundo, você é única. E se você não está se sentindo tão bem ou acha que não se sente dessa forma, procure ajuda. Porque às vezes com a ajuda especializada, o seu olhar pode acabar mudando e a sua vida e sua qualidade de vida vai ser transformada. E fica o meu agradecimento aqui à Verô, que faz esse trabalho tão importante Gratidão. de colocar informações tão caras e preciosas, né, Ai, para as que bom. pessoas. Esse é meu propósito. Esse é meu propósito, é o servir o mundo, que a gente falava Perfeito. mais cedo, né? E um beijo na alma.